nos intervalos, tá? Bom, sinais vitais. A gente estava falando sobre a questão da anamnese, né? Como entrevistar o paciente, como saber quais as queixas principais que o paciente tem, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais, né? Que a gente precisa aferir no paciente. O que a gente precisa observar quando a gente vai avaliar um paciente. Então, os sinais vitais, que a gente chama, são os principais, né? São 4 sinais que todo profissional de saúde precisa saber avaliar. Então, a gente avalia temperatura, né? O pulso, que seria a frequência cardíaca, né? Frequência dos batimentos cardíacos, que a gente avalia. Pode ser no pulso, depois eu vou falar de cada um deles separadamente, mas assim, a grosso modo, né, são 4, temperatura, a pulsação, a pressão arterial, a frequência respiratória. Aí a dor seria um 5º sinal vital, ele não entra nos sinais vitais principais, mas é um indicador também importante de como que esse paciente está, tá? São indicadores do estado de saúde do paciente, né? E devido à sua importância, né, que esses 4 são os mais importantes, eles são conhecidos como sinais vitais, tá? Uma avaliação, quando você avalia os sinais vitais do paciente, você identifica quais são as necessidades básicas dele. A forma de avaliar todos eles são medidas objetivas, né, fáceis de avaliar, rápidas e eficientes, tá? E não só os profissionais de saúde podem avaliar, mas outras pessoas também, principalmente quem é mãe, quem tem criança em casa, né? Eu, por exemplo, tenho criança, a gente tem que ter termômetro em casa, a gente tem que estar atento à frequência respiratória do bebê, né? A gente fica, ou idoso, né? Quem cuida de um idoso. Então, os sinais vitais, muitas vezes, até o profissional de saúde, ele ensina para os usuários, para as pessoas, para que possam monitorar as condições de saúde das pessoas que elas cuidam, né? Isso são sinais de uma estabilidade fisiológica ou não, de um agravo de saúde, algum probleminha que pode estar acontecendo. Então, em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho da temperatura. Nós, seres humanos, né, nós temos uma temperatura constante. A nossa temperatura, ela não modifica de acordo com o nosso ambiente. Mesmo nós estando em lugares muito quentes ou muito frios, nosso organismo, ele tende a ficar em equilíbrio. Então, se dá muito calor, nosso organismo vai fazer o quê? Com que a gente soe, para que a gente perca água, evapore e perca calor. E a nossa temperatura possa permanecer estável, em torno de 37 graus, tá? E no frio a mesma coisa. Se a gente estiver com frio, a gente vai ter... Nossos pelos vão ficar eretos, né? Para que feche os poros e evite forme tipo uma barreira, né? Ao frio. Então, a gente tem alguns sinais que o organismo faz, né? Como no frio, no caso, a musculatura se contrai, né? A gente treme, para que a contração muscular gere um pouco de calor e nossa temperatura também não se abale, né? Não chegue a entrar numa hipotermia. Então, lógico que algumas temperaturas extremas, o nosso organismo ele não entra nesse equilíbrio e ele pode levar até mesmo ao óbito. Então, por exemplo, temperaturas acima de 42 graus podem causar desmaio, tontura, perda da consciência, né? Temperaturas abaixo, né, de temperaturas, eu falo assim, não externas, temperaturas internas. Se nosso organismo, por exemplo, chegar numa febre de 40, 42 graus, a gente vai a óbito. E se nosso organismo chegar uma temperatura abaixo de 20, a gente também vai a óbito. Então, lógico, a nossa temperatura, ela tem que estar em torno de 36 a 37 graus, que é a temperatura fisiológica do corpo. Agora, a gente pode entrar num estado, a gente chama de estado febril, né, ou estado de febre, né, que seria a febre classificada como acima de 37,8 graus, né, então, ou se tiver abaixo de 37,8, tiver 37,5, então é estado febril. Não chega a ser uma febre, mas está um pouquinho alta a temperatura, né? Não está ali em 36,5, 37, que seria o mais ideal, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com febre nas crianças e nos idosos, porque eles
tem mecanismos de controle, no caso das crianças, o mecanismo de controle da temperatura ainda está amadurecendo. Ele não tem, né, um mecanismo já maduro que controla a temperatura corporal, no caso do adulto, né? E o idoso, ele possui uma faixa de regulação mais estreita. O idoso também não pode estar sendo submetido a temperaturas de calor extremo e frio extremo, porque as defesas dele estão mais fragilizadas, né? O próprio metabolismo do idoso, ele é mais lento. Então, isso também pode gerar a ele ter uma doença, seja uma pneumonia, seja uma febre, alguma coisa assim. Bom, algumas condições de saúde, elas mudam a nossa temperatura, né? Vocês sabem que quem pratica atividade física regularmente tem um metabolismo o quê? Mais acelerado ou mais devagar? Mais acelerado. Mais acelerado.